Você sente que você vive uma batalha na sua mente? Eu sinto que é da mente que nasce tanto as coisas boas como as coisas ruins. E claro que muito depende do que a gente alimenta, mas também tem coisas que chegam até nós que nós não controlamos. E na nossa mente, a ansiedade pode nascer, o pecado pode ser alimentado, as decisões são tomadas para bem ou para mal, e a fé pode ser fortalecida ou enfraquecida. Mas Paulo vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo. E qual é o impacto disso nas nossas vidas? O que significa ter a mente de Cristo? Isso é o que nós vamos ver nesse vídeo. A primeira coisa que nós podemos pensar é, se a mente é de Cristo, então não tem muito a ver com os meus conceitos ou preconceitos, ou com a minha história, com coisas que se referem a mim mesmo. Mas tem a ver com uma mente transformada. A mente de Cristo é uma mente de uma dimensão que não é humana. Para viver uma mente de Cristo, nós precisamos ter uma mente completamente transformada. E lendo ali o Novo Testamento, a gente consegue observar algumas características do caráter de Jesus. E uma das primeiras características que eu selecionei é a humildade de Cristo. Ter a mente de Cristo é viver em humildade e serviço. Vocês conseguem imaginar que um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, se fez homem e serviu? Nasceu num lugar simples e não fazia acepção de pessoas, mas as amava realmente, verdadeiramente, e servia. Jesus dispôs o seu tempo para ajudar pessoas, para curar pessoas, para ensinar. Jesus lavou os pés dos discípulos. O próprio Deus lavou os pés dos discípulos. E isso é um símbolo de serviço, humildade e amor. É uma total renúncia de orgulho. Deus não precisava fazer isso. Deus não precisava servir, mas Jesus veio nos mostrar algo sobre obediência ao Pai, em um amor sacrificial. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Eu penso que é muito comum a gente bater no peito e se orgulhar de muitas coisas que a gente faz, se colocar num pedestal, quando na verdade o aspecto de Jesus nos traz é de humildade, de você olhar para o outro, de você olhar para a necessidade do outro e tentar entender como você pode servir, como você pode ajudar. E com a mente de Cristo isso não é um peso. O serviço e o amor é algo que é gerado do Espírito Santo de Deus em nós. Então não se trata de peso, mas se trata de alguém que tem a filiação em Cristo Jesus, tem a mente de Cristo. E conforme você caminha com Ele, você reproduz os seus passos de forma natural. É isso que Jesus deseja para nós, que a gente siga os seus passos. Então, se a gente quer ser mais parecido com Cristo, nós precisamos deixar o orgulho de lado, pedir perdão, perdoar, servir, amar o próximo, sem pensar, não, mas eu tô certa. Sem pensar no seu próprio ego, deixando o seu ego de lado. Essa é a mente de Cristo. Outra característica da mente de Cristo é pensar de forma espiritual. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Isso significa que, ao avaliar algumas situações, você precisa ter discernimento espiritual. A nossa luta ela não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Existe um mundo espiritual, existe algo acontecendo que às vezes os nossos olhos não vê. Mas existe uma movimentação. E às vezes situações que até inicialmente eram pequenas se tornam uma bola de neve. Você percebe que aquilo tomou uma proporção desnecessária. Ali pode ser que houve uma seta do mal. Você precisa ter discernimento, ou até em você mesmo. Às vezes vem algo e te afeta o seu emocional, mas a pessoa guiada pelo Espírito, ela não é guiada pelas emoções, não é guiada por impulsos. Ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus e pelos princípios estabelecidos por Cristo. Então é necessário fazer esse filtro. O que é emoção? O que é espiritual? Não agir em impulso. Buscar a perspectiva de Deus sobre aquela situação. Às vezes não é sobre o que você está vendo. Às vezes existem coisas por trás acontecendo. Então ter a mente de Cristo é pensar nas coisas do alto. É pensar, quando a gente está de frente a alguma situação, pensar como Jesus agiria. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um livrinho que o título era assim, o que Jesus faria? E isso freia um pouco os nossos impulsos. Porque se a gente for agir a todo momento conforme as nossas emoções, a gente não respeita nós mesmos, nós não respeitamos nem a Deus, nem o próximo, nem ninguém. O ego infla, a emoção toma conta e a coisa entra numa desproporção muito grande de um problema que talvez não precisava ter existido. Se houvesse ali um pouco de cautela, um pouco de calma, de pensar sob a perspectiva de Deus em relação àquela situação, aquele conflito. Então, na nossa caminhada é necessário a gente pensar, né? Essa minha atitude está de acordo com a mente de Cristo? Cristo faria isso com essa pessoa? Os questionamentos nos ajudam muito a saber o que Jesus faria e o que Jesus não faria.
E para isso, claro, o conhecimento da palavra. Nós viemos de 2 vídeos passados falando sobre meditar na palavra, falando sobre a renovação da mente, falando sobre os 5 motivos que você deve ler a Bíblia. E só lendo a Bíblia você conhece a mente de Cristo e vai poder ter um filtro maior para suas atitudes. Terceiro ponto, ter a mente de Cristo é viver em obediência ao Pai. Jesus declarou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Não se faça a minha vontade, mas a tua." A mente de Cristo prioriza a vontade do Pai acima da nossa própria vontade. É uma submissão mesmo em momentos difíceis, mas nutrindo uma confiança de que o seu Deus é fiel e de que o plano dele é melhor, que a mente dele alcança coisas que você não alcança. Então uma mente de Cristo se submete a Deus, como sendo o seu Deus. Não fica competindo, entrando em conflito com Deus, persistindo na sua própria vontade. É necessária a humildade, como a gente falou, para reconhecer que Deus sabe o que é melhor, para reconhecer que uma porta fechada tinha que ser fechada e uma porta aberta tem que ser aberta. Reconhecer as portas abertas, reconhecer as portas fechadas como sendo mão de Deus. Reconhecendo a mão de Deus nas pessoas que saem ou entram na sua vida, sem que isso te gere uma revolta. A gente só se revolta com Deus quando realmente a gente ainda tem um nível de imaturidade espiritual muito grande. E faz parte. A gente também não pode se culpar. A gente se vê lutando contra nós mesmos nesse processo de conversão, né? De, meu Deus, isso aqui não agrada a Deus. É o que Paulo fala. Aquilo que quero fazer não faço, e aquilo que não quero fazer acabo fazendo. E era Paulo falando. Paulo tinha um ministério muito grande, uma vida com Deus. Então nós somos humanos, nós vamos errar. Mas permanecendo no processo, a gente vai adquirindo essa maturidade espiritual. A gente vai aprendendo a reconhecer, verdade, Senhor. O Senhor tinha razão em abrir essa porta, em fechar essa porta. Porque tudo isso aconteceu em meio tempo e hoje eu consigo reconhecer. Então, sempre Deus vai ter razão. Não adianta a gente querer bater de frente. É Deus. Deus está vendo tudo. Deus conhece a todos. Deus é soberano. Temos que procurar obedecer a Deus de coração e confiar na sua palavra, confiar na sua direção, porque Ele vai nos direcionando a um caminho que é bom, perfeito e agradável para nós. E como ter a mente de Cristo na prática? Ter a mente de Cristo é passar por uma transformação contínua, e isso exige o que a gente comentou no outro vídeo, de ter uma mente renovada pelo Espírito. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para ter uma mente renovada, é preciso expor a sua mente à palavra de Deus diariamente. Meditar nela de dia e de noite. Nem que seja um pouco, nem todo mundo consegue ler muito, a vida é corrida, ou mesmo a falta do hábito, né? Não consegue ler um capítulo inteiro, mas se você conseguir ir lendo um versículo por dia, isso já é algo para começar a expor a sua vida à palavra de Deus. E você passa a substituir pensamentos carnais pelas verdades bíblicas. A mente é renovada quando a verdade ocupa o lugar das mentiras. Viver a mente de Cristo na prática é confiar no agir do Espírito Santo, porque ele convence, ensina, corrige e faz a gente discernir as coisas espirituais, além do próprio direcionamento. Porque na sua caminhada com Deus, quanto mais você se expõe às coisas de Deus, mais sensível à voz do Senhor você vai se tornando. E você sente algumas direções específicas. Nós precisamos entender que sem uma vida no Espírito, não há uma mentalidade espiritual. Então existe uma batalha entre a carne e o Espírito e vence quem for melhor alimentado. E já que nós estamos falando da mente, e a mente costuma ser um campo de batalha, existe um versículo que fala assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, ter uma mente de Cristo exige uma disciplina mental. E isso nós podemos fazer através das perguntas. Será que esse pensamento que eu estou tendo glorifica a Deus? Lá em Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então os nossos pensamentos estão glorificando a Deus? Nossa vida está alinhada com a palavra? A opinião de Deus importa para nós? A nossa vida tem refletido o caráter de Jesus? Se a resposta for não, eu creio que em amor, Deus nos exorta através da sua palavra a redirecionar todos esses pensamentos e atitudes. Não é da noite para o dia. Seria ótimo se, meu Deus, eu li um versículo, pronto, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Seria ótimo, mas tudo nos exige um processo. E esse processo de conversão realmente tem o seu tempo. Mas a permanência é o que mais importa. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é porque é verdade. Não existe processo concluído se você desistir da caminhada. Você só nasce de novo através de uma comunhão constante com Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz a palavra. Então a mente de Cristo ela não é adquirida em eventos.
ela é adquirida com permanência. Tem gente que tem uma vida religiosa e tá ali na igreja todo domingo, mas não tem vida com Deus no resto da semana. Não ora, não busca. E acaba se tornando uma religião. E Deus não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é relacionamento. E quanto mais você lê a palavra, mais você percebe isso. É uma pessoa que gera transformação. Tanto não é uma questão de religião, que chega uma altura da caminhada, que essa questão do pode, não pode, mas crente não pode fazer nada, isso deixa de ser uma questão. Porque realmente não é uma religião do pode ou não pode, é uma renovação da mente. Por isso eu tenho batido tanto de frente com esse assunto e trazido vídeos a respeito disso. Porque é na mente, é a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de você ser um novo alguém, onde as coisas velhas e passadas já não importam mais. Você já nem deseja mais o pecado, porque o pecado te distancia do Pai. Então a mente muda. Não existe mais esse dilema de pode, não pode. Simplesmente não importa mais. Eu não quero mais. Você passa a não querer mais. Não que você não vá passar por tentações. Existe a renúncia na vida cristã. Mas é que a presença de Deus ela passa a ser tão mais importante para você que o resto diminui o valor. Cai. Você passa a enxergar que não se trata mais de uma religião, se trata de relacionamento mesmo, de filiação. Você entra para a família de Deus. Você vai encontrar Ele no reino, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E isso é uma virada de chave que só o Espírito Santo faz. Então confie no processo. Não desista e você vai ver mudanças acontecendo que você nem imaginava. Para finalizar, eu trouxe alguns passos práticos de como a gente ir adquirindo essa mente de Cristo. E é muito do que eu já falei, mas para resumir, se alimentando da palavra, vivendo no Espírito, praticando a humildade, desenvolvendo o caráter de Cristo, permanecendo em comunhão e disciplinando seus pensamentos. Eu sei que parece muita coisa, mas eu acho que a questão essencial da gente perceber nesse processo é: eu não preciso fazer nada disso sozinho. E nem posso. Porque a carne não deseja nada disso. Isso é um agir do Espírito Santo. Por isso nós precisamos sempre orar e pedir. Porque quem faz a obra é Deus. Então tudo isso é desenvolvido na oração, na dependência. Não queira ter um mérito. Não, porque eu mudei a minha mente, eu fiz, eu aconteci. Não quero mérito. É a graça de Deus sobre a sua vida. Nós somos seres caídos, mas já não há condenação para aquele que crê em Cristo Jesus. Há nova vida. E é isso que eu quero usufruir, eu quero que você usufrua desse relacionamento de Deus, dessa nova vida com Deus, dessa nova certidão de nascimento, nessa adoção numa família espiritual. E é claro que é o agir do Espírito Santo, mas você estar inserido também nos ambientes certos ajuda muito. Você ter pessoas que estimulem essa busca no Senhor, você seguir páginas que te agreguem, seguir pessoas que são inspiração, né, na caminhada cristã, que tem uma palavra ali para você alimentar o seu espírito. Isso que faz total diferença. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda essa nova mentalidade, essa nova vida, essa identidade firmada no Senhor, esse prazer nas coisas de Deus, prazer em se deleitar na palavra do Senhor, em ter momentos de comunhão com o Espírito, que o Senhor realize essa obra cada dia nas nossas vidas e nos ajude a permanecer firme nos seus caminhos, sem que a gente se desvie para a esquerda ou para a direita, mas com o alvo em Cristo, tendo a nosso emocional, espiritual, a nossa vida por completo curada no Senhor. Amém? Então é mais ou menos isso, que o Senhor nos ajude a viver essa nova fase, essa nova mentalidade. Peço que se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que veio na sua mente e deixa seu comentário se Deus falou com você ou se você tem alguma experiência com Deus para compartilhar com as pessoas. Deus abençoe e até a próxima.